Olá, o meu desejo é que o Senhor esteja com cada um de vocês. É um privilégio poder participar desta primeira conferência missionária da Igreja Presbiteriana de Itaparica. Por isso, agradeço ao conselho da igreja e também ao PROAV, na pessoa do pastor Tinoco, o convite para ser um dos palestrantes. E hoje estou então aqui com vocês, fui convidado para tratar do seguinte tema: aperfeiçoando e desafiando os escolhidos. Como nós faremos isso? Em primeiro lugar, eu falarei sobre os escolhidos, a partir de Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. E para falar dos escolhidos, eu procurarei responder 3 perguntas. A primeira delas, quem escolheu? A segunda pergunta, por que escolheu? E a terceira pergunta, para que escolheu? Tendo trabalhado essas questões, eu espero que você seja desafiado, atendendo assim a segunda parte do tema, que é aperfeiçoando e desafiando os escolhidos. Em segundo lugar, eu falarei sobre o aperfeiçoamento dos escolhidos, tendo como base a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 12. E na parte final da minha participação aqui, eu voltarei ao tema, destacando que o aperfeiçoamento e o desafio são tarefas constantes. Bem, uma vez apresentado o mapa da nossa conversa desta manhã, vamos ao primeiro passo. João, capítulo 15, versículo 16. Eu lerei o texto na versão Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Você talvez tenha outra versão, mas ela vai ser muito parecida com essa que eu li para você. Depois eu vou mostrar para vocês algumas diferenças que podem ajudar a gente a entender melhor o texto. Mas primeiro eu gostaria de responder a pergunta: quem escolheu? Veja, quem foi que falou essas palavras de João capítulo 15? Quem falou foi Jesus. E Jesus deixa muito claro, não foi você que escolheu a Jesus. Ele é que escolheu você. Você é o escolhido. Então, você é uma pessoa escolhida. Aí você diz, mas puxa, eu disse sim para Jesus. Eu professei a minha fé. Eu é que quis seguir Jesus. Bom, quando a gente pega outros textos das Escrituras e compara e estuda, nós observaremos que se não fosse a graça de Deus agindo no nosso coração, através do Espírito Santo, produzindo o que a gente chama de regeneração, ou seja, o novo nascimento, se o Espírito Santo não tivesse feito isso em você e em mim, nós nunca falaríamos sim para Jesus. Não fomos nós que escolhemos. Antes de nós termos dito sim para Jesus, ele nos escolheu, e o seu Espírito veio até nós, promoveu o novo nascimento, como ele falou para Nicodemos, lá em João capítulo 3, é preciso nascer da água e do Espírito, é preciso nascer do alto. Nós nascemos do alto, o Espírito Santo produz esse novo nascimento em você e em mim, que nos capacita a ouvir o Evangelho da graça, de um Cristo que veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou glorioso, e a nós dizemos que Ele é nosso Senhor. Dizemos sim para essa mensagem, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que só em Jesus temos o perdão. Então, esse movimento todo nosso em direção a Jesus é porque, pela graça de Deus, Ele nos escolheu. E isso eu já começo a responder até a segunda pergunta, né, que é: por que Jesus nos escolheu? Esse texto de João 15 não ajuda muito, a gente vai pegar um auxílio com Romanos. Mas antes de falar Romanos, eu gostaria de lembrar você que você não foi escolhido, e nem eu fui escolhido, porque nós somos mais inteligentes que outras pessoas.
e nem porque Deus sabia que nós trabalharíamos mais do que qualquer outra pessoa se a outra pessoa fosse escolhida. Não é também porque nós somos mais bonzinhos ou boazinhas. Nada em nós promoveu o mover de Deus para nos escolher. Paulo mostra isso em Efésios capítulo 1, usando a ideia de que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para não dar tempo nem de você ou eu fazermos alguma coisa. Mas quando ele escreve aos Romanos, veja o que ele colocou para nós aqui no capítulo 9, versículos de 11 a 16, falando dos gêmeos Esaú e Jacó. Os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. O que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Ele quis exercer misericórdia para com você e para comigo. Por isso, ele nos chamou. Nós não somos assim tão especiais, se você pensar como merecedores desse chamado. No começo de João capítulo 15, há uma ilustração de uma videira. E Jesus Cristo diz assim, o agricultor, o dono da videira, é Deus. A videira que tem vida é Jesus. Nós somos simples ramos ligados à videira, e que só produziremos fruto enquanto estivermos ligados à videira. Produzir fruto. Aqui vem, então, a resposta à terceira pergunta. Para que é que Jesus nos escolheu? O texto diz bem claro lá em João capítulo 15, eu designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Dar frutos, né? Então, o que seria dar frutos? Mas se você observar que João 15,16 está num grupo um pouco maior de palavras, eu convido você a voltar para o capítulo 15, versículo 12 e conferir com o versículo 17. Vou ler aqui para você o versículo 12, que diz o seguinte, João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, a repetição dessas palavras do mandamento de Jesus Cristo no início do versículo 12 e lá no versículo 17, mostra que o que tem no centro, entre esses dois versículos, é a descrição do amor. O amor como Jesus nos amou. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. E assim por diante ele vai falando até o versículo 16 que fala, eu escolhi vocês para darem frutos. Que frutos? Frutos de amor, atitudes de amor, né? Palavras de amor, uma vida de amor e de entrega. Então você observa que tipo de fruto é esse? Frutos que marcam a sua história para ser conhecido como uma pessoa que ama o próximo, que faz o bem e, olha, entre os muitos atos de amor, talvez o mais importante é aquele que é dar a nossa vida para falar daquele que deu a sua vida por nós. Anunciar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho para aqueles que não o conhecem, anunciar o Evangelho para aqueles que vivem com Jesus Cristo. Né? Por falar em contexto, quando você observa o capítulo 15, ele está num grupo maior ainda de palavras. Ele está num grupo que começa no capítulo 13 e termina pelo menos no capítulo 17. E o que diz o primeiro versículo do capítulo 13? Presta atenção. Primeiro versículo do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E você deve amar como Jesus amou, ele diz. Notaram? O primeiro versículo de todo esse grupo de versículos fala que Jesus amou. E o último, que é João 17, versículo 26, Jesus fala para Deus: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O amor com que Deus amou Jesus esteja em nós e Jesus permaneça em nós também. Então, note que isso é produzir frutos, é viver uma vida de intimidade com Jesus Cristo, em que a nossa vida mostra para os outros como é que Jesus ama, como Deus ama. As nossas palavras proclamam como Jesus ama, como Deus ama. E notem, ele amou dando a sua própria vida. Então, essa para isso que o Senhor nos chamou, para uma entrega de vida, de proclamação do Evangelho e de produção desses frutos no dia a dia, enquanto Jesus Cristo não voltar. O último destaque aqui, ainda no versículo 16, é que tem um outro verbo, e é interessante que eu não sei qual é a tradução que você está usando. O pessoal tem gostado de algumas traduções mais contemporâneas, num português um pouco mais acessível, e eu comparei pelo menos 3 delas, e todas elas omitiram um verbo para ficar com uma frase mais rápida, mais dinâmica, de comunicação mais direta, né? Mas o Senhor Jesus Cristo diz que ele designou para irmos e para darmos fruto. Então ele nos designa, essa designação e este envio para ir dá a ideia de movimento. Dar frutos não espera ser uma vida parada. Ela exige de nós uma vida de movimento em direção ao próximo, uma vida de movimento em direção àqueles que precisam ser amados. Veja, parafraseando João 3,16, seria mais ou menos assim: Deus amou o mundo de tal maneira que escolheu você e o enviou para dar frutos de amor nesse mundo. Né? Jesus nos escolheu porque ele quis, a fim de darmos frutos de amor. Saber isso deve nos desafiar a não ficarmos parados, inertes. E saber disso deve nos desafiar a um engajamento com a missão de Jesus de dar frutos. Estamos prontos agora para o segundo passo, o aperfeiçoamento. Então, se você me perguntar por quê? Por que a gente tem que conversar sobre aperfeiçoamento? Você ainda não entendeu a seriedade da escolha de Jesus Cristo, de ter escolhido você e a mim para darmos frutos. Nas Escrituras você tem algumas narrativas que a gente chama narrativa de chamado, quando Deus chama alguém para uma tarefa. E é interessante que algumas delas, principalmente no Antigo Testamento, nós encontramos uma característica marcante que repete nessas narrativas. Por exemplo, quando Deus lá na sarça chama o Moisés. Você que for veterano de igreja já conhece essa história. Você que porventura esteja chegando há pouco entre os cristãos, talvez não conheça bem, mas a ideia é que quando Deus chama Moisés lá em Êxodo capítulo 3, Moisés só atende o chamado no capítulo 4. E do meio do 3 até o final do 3 e no início do 4 até o meio do 4, Moisés fica enrolando. Moisés fica dizendo: não, mas por que eu? Eu não sei falar, manda outro, não manda a mim. Ele tenta escapar porque ele observa a grandiosidade da tarefa e se sente limitado para a tarefa.
Gideão, quando foi chamado, ele também, Deus, vamos fazer um teste aqui, será que o senhor está querendo mesmo que eu vá? Então ele faz os testes com Deus para saber se era para ele ir ou não. Você também tem Isaías, quando chamado, ele fala, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios, como que eu vou fazer isso, Senhor? E o anjo vai lá e purifica os lábios de Isaías. Quer dizer, o ser humano, diante de um chamado por uma tarefa difícil, ele procura encontrar argumentos para não ir, para não fazer, porque ele se sente limitado. Você e eu somos chamados para fazer uma tarefa literalmente divina, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e ter uma vida de amor na mesma intensidade do amor de Jesus Cristo. Isso não é possível sem a ação de Jesus Cristo. Lembre-se, João capítulo 15, versículo 5 diz, sem mim vocês não vão conseguir fazer nada. Nós precisamos dele. Então, nós precisamos de um aperfeiçoamento, nós precisamos ser melhor preparados, nós temos que estar sempre buscando como estar em dia para realizar essa tarefa que o Senhor Jesus Cristo nos chama, para a qual ele nos tem designado e para a qual ele nos escolheu. E aperfeiçoamento é uma palavra que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para quê? Diz lá o texto, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Daí você para um pouquinho e fala assim, poxa, mas se é santo precisa ser aperfeiçoado? Sim e não. Não se você imagina o santo como aquela pessoa perfeita, sem erro, se é perfeita e sem erro, para que aperfeiçoar essa pessoa? Porém, a resposta correta é sim, precisa ser aperfeiçoado. Porque santo nas Escrituras são as pessoas que foram escolhidas por Jesus, que foram separadas por Jesus. E se você é um escolhido de Jesus Cristo, e eu também sou, quando a gente olha para a gente mesmo, você sabe que você não é perfeito. E você sabe que não está totalmente preparado para desenvolver uma obra que o Senhor tem para você. Ou para simplesmente amar na intensidade que Jesus Cristo nos ama. Nós precisamos ser aperfeiçoados. O que seria aperfeiçoado? É interessante porque essa palavra que em Efésios capítulo 4, versículo 12, fala de aperfeiçoar, ela aparece em outros lugares da Bíblia, um deles é constantemente citado, é quando Jesus Cristo caminha pelas margens do mar da Galileia e encontra os dois irmãos consertando redes, ou seja, para as redes poderem ser usadas para pescar peixes, elas precisavam ser consertadas. E esse conserto de redes é aperfeiçoamento das redes. A palavra aperfeiçoamento ou aperfeiçoar, o verbo, também é ligado nas Escrituras com quando a pessoa conserta um osso quebrado, né? Põe o osso no lugar para ele se religar e ficar do jeito que promove o bom uso, né, do corpo humano ou de um animal também. Então, o osso quebrado, quando ele é consertado, ele está sendo aperfeiçoado. Toda essa ideia de aperfeiçoamento, de preparo para que aquele objeto, ou no caso de Efésios 4, a pessoa possa desempenhar a sua tarefa. Porque é para isso que tem ali, veja, com vistas, aperfeiçoar com vistas. Com vistas a quê? A sermos aplaudidos, a recebermos troféus, a recebemos títulos de cidadão de uma cidade, a ter uma rua com o nosso nome. Não. Nós somos aperfeiçoados para desempenhar um serviço, diz o texto, para o desempenho do seu serviço. Porque toda pessoa que foi escolhida, ela tem uma tarefa. Lembre-se, escolhida para dar frutos. Você está escolhido para dar frutos. Você tem um serviço a realizar. Eu tenho um serviço a realizar. E nós precisamos ser aperfeiçoados para isso. E esse serviço vai resultar em quê? O texto diz, para a edificação do corpo de Cristo.
na carta aos Efésios, como também em Coríntios, o corpo de Cristo é a igreja. Então, a edificação da igreja é tarefa sua e é tarefa minha. E essa edificação acontece como? Com a chegada de novos membros, pensando numa construção de um prédio, a colocação de novos tijolos, né? E também com o arrumar esses tijolos que chegaram, né? Então, tanto a evangelização dos de fora quanto a evangelização dos de dentro é tarefa sua e minha. Nós somos chamados para desempenhar uma tarefa, um serviço, conforme Efésios capítulo 4, de edificar o corpo, que vai edificar o corpo, que vai promover vinda de pessoas para a comunidade cristã. Então aí está a evangelização para os de fora, proclamar o reino dos céus para os de fora, para que os de fora reconheçam Jesus Cristo como Senhor, que Jesus Cristo é o dono de suas vidas, que ele morreu pelos seus pecados. A gente anuncia isso e as pessoas acolhem essa mensagem, mas essa mensagem também deve ser anunciada para os de dentro, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que Jesus Cristo está trabalhando nas nossas vidas e por isso nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Você que já caminha na comunidade cristã já deve ter observado que há pessoas na comunidade cristã que nem sempre demonstram que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles, não é verdade? Eu tenho encontrado, assim, de vez em quando eu me vejo no espelho e olha, cara, você tem que voltar para Jesus Cristo, Jesus é seu Senhor. Isso é fato na sua vida, eu nem sei quem é você, mas não me contaram, mas você é ser humano. E como ser humano nós temos esses momentos na vida em que algumas partes, num relacionamento com alguém, num relacionamento com o dinheiro, no relacionamento consigo mesmo, no cuidado com o tempo, no cuidado com o nosso corpo, nós pecamos, nós falhamos, nós não mostramos que Jesus Cristo é nosso Senhor. Por isso, você e eu temos que anunciar o Evangelho de que Jesus Cristo é Senhor e Rei para os de fora, para que eles, conhecendo essa mensagem, eles venham como novos tijolos para a edificação desse templo, que é a ideia de Efésios capítulo 2, o templo, o santuário de Deus, que é a igreja, que somos nós. Então, esses novos tijolos vêm, mas esses novos tijolos precisam ser arrumados, precisam ser colocados direitinho, às vezes precisam passar por uma reforma. É você e eu que já estamos dentro. Precisamos anunciar o Evangelho também entre nós. Essa tarefa toda é feita, mas note um detalhe no versículo 12 ainda de Efésios capítulo 4. Com vistas ao aperfeiçoamento. Bom, o aperfeiçoamento nosso, para que nós desempenhemos o nosso serviço, para que através do nosso serviço a igreja seja edificada, o início do versículo está com letra minúscula e tem essa expressão com vistas a. E o que esse com vistas a tem a ver? Tem a ver que ele não é o início da oração, ele é a continuação de um conjunto de orações que começou antes do Efésios 4, versículo 12, pelo menos se você pegar o versículo 11, que diz assim, e ele mesmo concedeu. Quem é que concedeu? Bom, daí você tem que voltar, né? E você vai observar lá, a partir do versículo 7, o dom de Cristo, que Cristo concede, e Cristo então vem, habita entre os homens, vem do céu, habita entre nós, de nós volta para a glória e derrama presentes para o povo. Ele mesmo concedeu, Jesus Cristo deu alguns presentes. E quem são esses presentes? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Então esses homens vêm, essas pessoas vêm, homens, líderes, pessoas que ensinam a palavra de Deus para aperfeiçoar cada um de nós. Pessoas que estudam esse texto procuram mostrar que apóstolos foram aqueles primeiros que foram chamados diretamente por Jesus Cristo, profetas eram da época do Novo Testamento, mas nós podemos também trabalhar com a ideia que esses homens do início do cristianismo deixaram os registros dos seus ensinos, dos seus ensinamentos, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento que explica para nós a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo,
que aplica essa mensagem na nossa vida, que fala da esperança que cada cristão pode e deve ter. O Novo Testamento que trabalha com as mensagens do Antigo Testamento. Então, quando você conhece o Antigo Testamento, entrando para o Novo Testamento, o Novo Testamento ganha cores totalmente especiais para você ter um conhecimento melhor do Novo Testamento, e para isso os apóstolos e profetas trabalharam as Escrituras e deixaram para nós, para que pastores e mestres e outros homens hoje, e mulheres e líderes cristãos pudessem ensinar a palavra. Ou seja, para eu ser aperfeiçoado, eu tenho que ter um contato com essas pessoas. Eu tenho que ter um contato com os apóstolos e profetas, lendo as Escrituras. Eu tenho que ter um contato com aqueles que Cristo presenteou à igreja no século XXI, que tornam as Escrituras mais claras para mim. Isso através de literatura, através de mensagens gravadas como essa, e principalmente através daquela pessoa ou das pessoas de uma comunidade local que ensinam a palavra, né? O pastor, professores de escola dominical, líderes da comunidade com quem eu tenho um contato mais próximo, pessoas que trabalharão na minha vida e pessoas com quem eu trabalharei na vida delas também para sermos aperfeiçoados. Então nota que esse aperfeiçoamento é para todos nós, mas Jesus Cristo, sabendo que você e eu precisaríamos disso, ele nos dá a Bíblia, nos dá as Escrituras e nos dá pessoas hoje para nos ensinar as Escrituras, para que nós possamos ser consertados, ajustados, para desempenharmos o nosso serviço. E você, com isso, já pode pensar, bom, se ele falou dos escolhidos, e com isso me desafiou, e se ele falou do aperfeiçoamento, ele já está chegando no fim da palestra desta manhã. E eu digo, uau, você está seguindo bem de perto e está prestando atenção. Sim, chegamos já ao final da nossa palavra para poder observar mais uma vez o tema. Veja o que estamos tratando. O nosso tema diz: aperfeiçoando e desafiando os escolhidos. Note bem, aperfeiçoando e desafiando. Esses dois verbos, eles, na nossa gramática, na nossa língua, dão ideia de uma ação contínua, uma ação sem parar, uma ação constante. E é isso que eu gostaria de destacar para vocês agora no final do nosso encontro. O aperfeiçoamento e o desafio para nós que somos os escolhidos de Jesus Cristo é uma tarefa constante. Tá? Algum tempo atrás eu fui falar para uns pastores aqui próximo de Campinas, e antes de começar a minha palavra eu falei, eu vou colocar uma música para vocês ouvirem, para a gente poder conversar a partir dessa música. E quando eu coloquei a música, vários deles assim amaram, porque era a música da mocidade deles. Eles são de uma geração antes da minha, quase, e é uma música do final dos anos 60 que chama Roda Viva. Até sugiro que você ouça essa música se você não conhece, e se você já conhece, mate saudade, bonita música. Nela, o Chico Buarque, seu autor, trabalha a ideia de que nós podemos ter alguns projetos e projetos bonitos da vida, porém, num determinado momento, chega a tal da roda viva e joga tudo isso para lá. E isso acontece. Eu conversava com eles, porque eu já tinha um tempo de pastorado, eles já tinham mais tempo de pastorado do que eu, e todos nós saímos do seminário com algumas ideias extraordinárias do que vamos fazer, entramos no dia a dia do ministério e algumas coisas do dia a dia nos tiram do foco daquelas ideias que foram frutos de comunhão com Deus, de uma aula especial do seminário, de uma conferência missionária que a gente participou, de uma decisão de vida que a gente amou e é isso que eu vou fazer, e de repente no dia a dia, o dia a dia é a roda viva que pode nos tirar. E isso pode acontecer com você, meu querido e minha querida, escolhidos por Jesus. Vocês foram escolhidos por Jesus, e eu procurei desafiá-los
a produzir frutos, porque foi para isso que Jesus Cristo nos chamou, e eu procurei mostrar que é necessário que nós nos aperfeiçoemos para isso, mas cuidado, porque, por exemplo, eu já vi pessoas que estavam numa boa caminhada de produção de frutos cristãos e, de repente, tiveram uma promoção no trabalho. E essa promoção fez com que o foco deles mudasse tanto que pararam de produzir, ou produzem muito menos. Outros foi o sucesso financeiro. A empreitada cristã acabou produzindo frutos de dinheiro para o lado deles, coisa boa para ser bênção, mas depois o manuseio do dinheiro, a vivência com o dinheiro foi afastando da produção dos frutos que Jesus Cristo chamou. Há pessoas que é a paixão pelo outro, né? Pode ser a paixão pelo dinheiro, pode ser a paixão pelo trabalho, mas a própria paixão, o casamento, né? O casamento, o namoro. Você está numa caminhada legal, encontra uma garota, ou você encontra um garoto, vocês se casam, poxa vida, que legal. A única coisa que aconteceu foi que a gente precisou parar alguns investimentos de tempo e de talentos no reino. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, fala do preço do discipulado. O preço do discipulado não é pequeno, ele exige uma entrega total para Jesus Cristo. E por isso é importante a gente observar o que pode nos causar aquilo que alguns chamam de esfriamento espiritual. Um dos primeiros momentos para a gente caminhar em direção a esse esfriamento é o distanciamento da palavra e da oração. Há alguns que dizem que não estão distantes da palavra e da oração, leem a Bíblia todo dia e oram, mas não participam de uma comunidade cristã. Isso também produz esfriamento, o distanciamento da comunidade cristã. Quando eu comecei meu ministério em Santa Catarina, eu fui fazer uma visita para uma senhora bem idosa, e a filha dela estava com essa senhora, a senhora não podia mais ir na igreja, morava com o filho, e esse filho, além de acolher a mãe, acolhia também essa irmã, né, essa filha que eu falei, que conversou comigo. E o filho ia na igreja, os netos iam na igreja, a filha não ia. E eu perguntei para ela, olha, você não tem ido à igreja? Ela falou assim, pastor, mas eu leio a Bíblia todo dia. Eu falei assim, que bom que você lê a Bíblia todo dia. Então, olha, hoje você deve ler Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ela falou, vou anotar para ler. Eu falei, não, para ter certeza eu já leio com você agora mesmo. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, quanto mais você observa que o dia se aproxima. Ou seja, a participação da comunidade cristã é importantíssimo para não esfriamento. Mas veja, é todo um conjunto, não é só participar, também não é só ler. Participar, ter o seu momento devocional pessoal, de leitura das escrituras, de oração, de ter pessoas próximas, né? Companheiros de jugo, alguns chamam, pessoas semelhantes, com ideias parecidas suas, com quem você vai compartilhar as suas lutas, compartilhar os seus sonhos, orar um pelo outro e poder exortar um ao outro, aperfeiçoar um ao outro, né? Consertar um ao outro. Tudo isso é importante para que a roda viva não venha e afaste essas ideias para lá. Hoje nós estamos chegando próximo do final dessa conferência missionária. Vocês ouviram algumas histórias, vocês ouviram alguns princípios, vocês ouviram vários ensinamentos. Talvez o coração de vocês esteja aquecido, de alguns superaquecidos. Não vem a hora de arregaçar as mangas e seguir para a obra, mas lembrem-se, o aperfeiçoamento e o desafio é constante. Não existe um único momento que vai garantir a vida inteira de consagração e de produção de frutos que glorifiquem a Jesus Cristo. Você constantemente tem que estar se aproximando do Senhor, se aproximando dos irmãos, se aproximando do povo. Por isso eu gosto de destacar esse início do tema, aperfeiçoando e desafiando, é contínuo, é ininterrupto, é sem parar.
é para sempre. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, ou enquanto Jesus não nos chamar, nós temos que estar nos aperfeiçoando e sendo desafiados e desafiando uns aos outros. Você pode dizer, mas eu quero ir e dar frutos longe daqui. Eu digo, comece a dar frutos aqui. Se você der frutos aqui, você está se aperfeiçoando para dar frutos distante daqui. Você pode dizer, eu dou fruto a cada viagem missionária de curta duração. Não, mas você tem que dar frutos sempre, onde estiver, começando no seu lar, continuando na sua comunidade local, no seu trabalho, sempre, toda hora é hora de missão, é hora de trabalho, é hora de produzir frutos, porque para isso ele nos escolheu, para irmos, ele nos designou para irmos e darmos frutos e o nosso fruto permaneça. Então, com essa palavra, eu encerro o nosso encontro, sugerindo, por exemplo, que uma forma de você estar em constante preparo, aperfeiçoamento e desafio é ler as Escrituras e ler os Evangelhos. Os Evangelhos foram escritos para que você caminhe com Jesus Cristo, e se você lê uma vez o Mateus, lê a segunda, lê a terceira, você vai caminhando e vai voltando nessa caminhada. Marcos, Lucas, João, seja qual dessas narrativas, você vai observando o que Cristo fez, o que Cristo falou, como Jesus Cristo agiu, e aprendendo com ele, você terá como desafiar o seu próximo, os seus amigos, e ser desafiado pelas Escrituras, aperfeiçoar o seu próximo e ser aperfeiçoado pelas Escrituras. Leia também bons livros cristãos, clássicos cristãos, livros atuais de bons autores. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder, procure literatura boa, que isso ajuda também a nós sermos desafiados a uma vida constante com Deus e a uma vida de aperfeiçoada. Eu agora estou terminando minhas férias, tive a oportunidade de ler um livro muito interessante, foi a autobiografia de um ex-professor meu do seminário. Ele escreveu a autobiografia dele, eu peguei para ler, mas aquilo lá me despertou, aquilo lá me desafiou. Ele já é falecido, mas ele continuou falando comigo, né? Dando aulas para mim e falando de que eu tenho que melhorar meu ministério. Ele estava me aperfeiçoando e me desafiando para fazer alguma coisa. Então leia testemunhos, leia bons livros, leia a Bíblia, participe de comunidade e saiba que o Senhor abençoará o seu empenho. Bem, você e eu fomos escolhidos por Jesus para darmos frutos de amor e por isso precisamos nos aperfeiçoar constantemente e desafiar uns aos outros. Com essa palavra, eu desejo a bênção de Deus para você, para o seu ministério, para a sua vida, para o seu serviço, querido e querida irmã e irmão. Que Deus os abençoe.